Hoje vamos falar sobre ilustração botânica vetorial. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizar aí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e antes da gente falar do nosso tema de hoje, quero te fazer dois convites. O primeiro é para você se inscrever e ativar o sininho das notificações aqui embaixo. Tipo assim, esses foram dois, né? E o segundo é para nos apoiar lá no Padrim e nos ajudar a continuar o trabalho aqui do canal. Nos apoiando, você ganha uma porção de presentes, de mimos, de recompensas super exclusivos. O link para você dar uma conferida e para apoiar a gente está aqui na descrição do vídeo. Hoje a gente vai falar sobre ilustração botânica, que é uma coisa que eu acho super bonito, super charmoso. E a gente vai criar uma ilustração botânica com um toque vintage. E essa dica vai ser bacana não só para você que é designer, ilustrador e gosta de ilustração botânica, mas pode ser útil também para você que de repente é um professor que gosta de desenhar, um biólogo e quer dar uma incrementada na sua apresentação ou no seu projeto. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Essa é a ilustração que a gente vai fazer hoje. E é importante falar para os biólogos, os cientistas de plantão que acompanham o canal, que a gente vai trabalhar aqui para obter aquela estética da ilustração científica. Certamente tem muito mais coisa envolvida, o objetivo aqui não é esse, o objetivo é realmente atingir a estética e dá para vocês que trabalham na área científica e que gostam de ilustrar as ferramentas para que vocês possam atingir o visual, que é a parte teórica. Com certeza vocês têm muito mais do que a gente que é ilustrador, né? Então vamos lá. O meu ponto de partida, gente, foi essa foto aqui que eu peguei da internet, mas para vocês podem partir do que vocês quiserem. Vocês podem desenhar à mão, fazer uma ilustração, né, à mão. Vocês podem desenhar uma planta que nem exista e aí aplicar essa estética, né, para ficar com cara de ilustração científica. No caso, eu peguei a folha da frente da foto e vetorizei usando a Pen Tool. Né? Se você estiver trabalhando com desenho à mão, você vai fazer a mesma coisa. Você vai escanear a sua ilustração e vai vetorizar com a Pen Tool ou com o lápis, dependendo de como você preferir trabalhar, né? Mas no meu caso foi assim. E aí depois desse processo, gente, eu fiquei com essa base daqui, que é a silhueta da costela de Adão que a gente vai estilizar. Antes de começar, eu defini, usando a foto como referência, uma paletinha com 3 tons de verde, que são esses tons aqui. Um tom mais fechado, esse tom de verde aqui um pouquinho mais apagado, né, e mais claro, e um tom de verde mais amarelado. Depois eu ainda adicionei mais amarelo nele para poder fazer as luzes aqui da folha, então vocês fiquem livres nesse sentido, mas foi daí que eu parti, tá bom? Eu comecei aplicando na forma principal um gradiente, apliquei um gradiente qualquer só para começar, e aí foi do verde mais escuro, e aí eu arrasto aqui direto das amostras aqui pro painel de gradiente, pro verde intermediário, assim, tá? E aí, usando a ferramenta de gradiente, eu defini a direção desse gradiente vertical desse jeito aqui, tá? Para parecer que essas folhas aqui de trás, né, da costela de Adão, elas estão realmente mais na sombra, mais atrás. Também já posso tirar o contorno, porque na ilustração botânica, quando a gente procura referência, a gente vê que boa parte dos desenhos não tem contorno, alguns têm, mas é muito comum que não tenha. Então eu vou optar por trabalhar sem contorno aqui. E aí eu vou fazer o seguinte cambalacho aqui, tá bom? Eu vou dar um Ctrl C para manter isso daqui na minha área de transferência. Vou vir aqui em Objeto, Caminho, Deslocar Caminho. E eu vou vir aqui em Deslocamento e vou colocar -3. Eu vou pedir para visualizar. Ó, parece que tá de bom tamanho e vou dar OK. O que esse comando faz? Ele cria uma cópia do objeto com o deslocamento que eu defini. Como eu defini um deslocamento de -3 pixels, ele deslocou para dentro, né? Então ele dá uma reduzida em todos os lados da minha forma no valor que eu defini, tá? Isso não é a mesma coisa de você chegar aqui e diminuir isso daqui, porque ele não fica por igual, tá vendo a diferença, ó? Aqui no preview você já consegue ver. Então, realmente tem que ser desse jeito, pedindo para deslocar. E aí, gente, eu vou selecionar com a ferramenta de seleção direta essa forma aqui, né, que tá maior, e vou aplicar o tom de verde mais escuro, tá? Vai ficar desse jeito aqui, parecendo que ela tem um contorno bem grosso. Vou selecionar a forma aqui de dentro, a menorzinha. Vou vir aqui em Efeito, Desfoque Gaussiano e vou pedir um raio de 20 pixels. Quando a gente manda visualizar, fica claro por que eu tô fazendo isso. Eu vou dar um OK. Eu quero criar esse efeito de volume, como se as bordas da minha folha
fossem levemente dobradas para trás e, portanto, fossem mais escuras, tá? Trabalhar com blur tem os seus percalços e um deles é que ele vaza para fora dos limites da própria imagem, que tá com blur aplicado, né? Ele tende a crescer com essa forma. Para isso, para a gente solucionar isso, é só a gente selecionar essa forma que tá com blur. Vou dar um Ctrl X para recortar. Vou selecionar a minha folhinha aqui. Vou selecionar a folha que ficou. Vou vir aqui na barra de ferramenta e aí, ó, essa forma pequenininha que tá aqui no cantinho, desenhar dentro, vou selecionar. E aí vou dar um Shift Ctrl V para colar dentro no mesmo lugar, tá bom? Shift Ctrl V cola no mesmo lugar e eu tô colando dentro porque eu ativei o modo de desenhar dentro aqui na barra de ferramentas. Quando eu terminar, eu vou vir aqui e vou mudar de volta para o modo desenhar normal, tá bom? E com isso, a folha menor agora tá mascarada dentro da folha maior. Aí você pode fazer alguns ajustes, como eu fiz. Às vezes ele dá um bug, eu não sei porque ele apresenta esse comportamento, mas às vezes ele não seleciona a forma que tá dentro, mesmo você trabalhando com a ferramenta seleção direta. Então, no caso, eu vim aqui, dei um clique, vou dar um Ctrl 2 para trancar a máscara e aí sim eu consigo selecionar o que tá dentro, tá vendo? Você pode começar reduzindo a quantidade de pontos aqui dentro, então eu vou vir aqui em objeto, caminho, simplificar, e aí essa ferramenta ela ganhou um super upgrade nessa última atualização do Illustrator. Com isso ele reduz a quantidade de pontos, fica mais fácil você trabalhar com ela. E aí você pode selecionar alguns nós, por exemplo, como esses aqui da curva, tá vendo? E voltar com eles para cá, para que você tenha esse movimento, né, da folha enrolando só nas partes das pontas. Então é uma coisa bacana de você fazer, você vir aqui e mexer para que fique mais natural, né? Porque quanto mais uniforme, mais perfeitinho, menos vai remeter à natureza. Beleza, agora vamos começar a aplicar as luzes e sombras. A parte desses vincos aqui dentro da folha, eu fiz da seguinte maneira. Eu trabalhei com um contorno verde escuro, um pouco mais escuro até do que eu tô trabalhando, né, para a base da folha. Selecionei o perfil de largura de número 4, que começa grossinho e termina fininho, e vim aqui marcando com um lápis todos esses vincos, né? Então, mais ou menos aqui no centro de cada braço aqui da costela de Adão, eu coloquei uma linha dessa aqui correndo pela folha. Em seguida, eu vou selecionar todas essas linhas aqui que eu fiz e vou mandar aplicar um desfoque. Novamente, vou vir aqui em desfoque gaussiano. Não vou pedir para aplicar desfoque gaussiano, senão ele vai aplicar com a mesmíssima configuração que eu acabei de usar. Eu quero mudar o nível de desfoque, então vou vir aqui em desfoque gaussiano e vou pedir para aplicar 6 pixels. Pede para dar um visualizar e dá ok, tá? Desse jeito aqui. Se você quiser, você pode encurtar. Esse aqui tá mais comprido do que o que eu fiz antes, tá? Aí, gente, é o que eu sempre falo, é ajuste, tá? Depois vem aqui e fica aqui ajustando tudo bonitinho. Beleza. Se a gente olhar para nossa foto, a gente vai conseguir ver que na parte desses vincos aqui, a folha recebe menos luz, então ela é mais escura. Então a gente vai simular esse efeito aqui desenhando com o lápis. E aí eu vou vir aqui, vou selecionar essa cor aqui, tá? Só para ela poder já ficar na memória aqui do Illustrator. Vou vir com o lápis e vou fazer uma coisa mais ou menos assim, ó, gente. Bem erradinha mesmo, tá? Mas seguindo mais ou menos aqui o desenho dessas linhas aqui, tá bom? Se você é um biólogo, fala qual é o nome dessas linhas aqui que toda folha tem que a gente não sabe. Pronto. Ficou meio esquisitão, mas vai melhorar quando a gente vier aqui em efeito, desfoque e pedir para aplicar um desfoque de 20 pixels. E aí, tá vendo? Ele já vai começar a ficar mais bacana. E aí, gente, se você sentir que ele tá começando a perder aqui a linha, que ficou tudo muito igual, não tem problema, você pode selecionar ela, colocar ela mais escura, né? Eu até já tinha colocado mais escura, mas não foi o suficiente, então vai voltando aqui, vai fazendo os ajustes que você achar necessários, ó, para nenhum detalhe se perder, tá bom? E bom, aí a gente já consegue ver que os detalhes, a folha tá começando a sair do papel, tá começando a ganhar o volume que a gente quer, né? Vamos agora colocar as luzes. As luzes eu vou fazer da mesma maneira que eu trabalhei com as sombras, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte aqui, gente.
eu vou vir com o lápis, vou selecionar a cor que eu defini para a parte das luzes, eu vou criar um retângulo para você conseguir ver ela bem verde, bem amarelo, bem amarelado, né, bem claro. E vou fazer o mesmo processo, só criando formas menores. Aqui com o lápis eu vou vir aqui, ó, com o lápis eu vou vir aqui, ó, e fazer uma coisinha assim, ó, desse jeito aqui. E aí em seguida vai selecionar essa forma e novamente vai aplicar o desfoque. Vamos colocar um desfoque de 20. E aí, gente, você vai distribuindo essas luzes, né, pelo desenho. Se você quiser uma coisa mais sutil, você pode tanto mexer na opacidade quanto afinar essa forma, né? Ela vai aparecer mais na parte que ela é mais gordinha, na parte mais fininha ela vai sumir. E aí você vai fazendo desse jeito, com muita delicadeza, com muita paciência, tá? Até você sentir que você atingiu o resultado que você queria, tá bom? Bom, vamos fazer o caule agora, ó. O caule, ele tem um pequeno detalhe, ó, de sombra, então a gente vai simular isso daqui. E é um processo muito parecido com o que a gente fez ali na folha principal, tá bom? Então eu tenho aqui, ela é um pouco mais esmaecida assim, ó, tá vendo? Um verde mais apagado. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+F para copiar e colar no mesmo lugar. E aí eu já vou deslocar essa cópia em relação ao caule, tá vendo? Eu tenho duas formas, uma deslocada em relação à outra. Essa forma que tá deslocada, ela tem que ser mais escura porque ela é a sombra. Então eu já tô mexendo aqui na cor para que ela fique mais escura mesmo. Vou vir aqui novamente, efeito, desfoque. E aí vou mandar aplicar um desfoque pequeno aqui de 3 pontos, tá bom? Isso aqui vai ser a sombra desse caule da folha. Vou dar um Ctrl+X para recortar, vou selecionar o caule, vou vir aqui e ativar o desenhar dentro e vou dar um Shift Ctrl+V para colar no mesmo lugar. E aí com isso a gente conseguiu aqui fazer a sombrinha por dentro do cabinho da folha. E aí, gente, depois você pode vir aqui e mexer, se achar que tá muito suave, enfim, tudo isso aqui tá livre para ser refeito, revalidado, tá bom? Bom, vamos agora para os finalmente, tá? Eu quero aplicar essa textura de folha e esse granulado que eu coloquei aqui para poder simular que isso aqui é uma ilustração antiga. A textura de papel também é uma folha que eu peguei da internet, mas vocês podem escanear uma folha que vocês têm aí, vocês já entenderam essa parte, né? Isso aqui é totalmente livre. Vou pegar isso daqui, vou colocar uma opacidade, multiplicar, e aí para ficar com esse efeito mais intenso, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+F e vou ter 2 vezes a mesma folha colada uma em cima da outra. Sendo que nessa segunda eu vou colocar uma opacidade de 70 para não ficar tão intenso. Então eu vou ter esse resultado daqui, tá bom? Pode vir aqui e mascarar, né, para ficar bonitinho aqui nos limites da sua ilustração. Então, coloquei um retângulo aqui, tô mascarando. E o toque final é a gente colocar essa textura de granulado por cima para aparecer uma coisa velha, né? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Vou criar um retângulo aqui por cima e vou aplicar um tom de cinza médio aqui, como esse, tá? E aí por um instante eu tirei a visibilidade do papel aqui nas camadas para vocês conseguirem ver. Vou vir aqui em efeito, textura, granulado, e aí vou colocar essas configurações aqui. Tipo de granulado pontilhado, intensidade de 7, contraste de 11. Mas fica livre para poder mexer e ver o que fica melhor aí para o teu desenho. Vou dar OK e vou pedir uma opacidade com modo de mesclagem multiplicar e a 20%. E pronto, é só reabilitar a camada do papel, tá? E aí as ilustrações botânicas, científicas, elas vinham, né, com o nome científico escrito embaixo. E aí você pode escolher uma fonte bem cursiva, né, bem caligráfica mesmo, bonitona, colocar o nome científico da planta que você estiver desenhando, né, ou da tua planta imaginária aí que você vai definir um nome para ela, escrito aqui embaixo, tá bom? E aí com isso você pode fazer um pôster, você pode fazer camisa para você vender, enfim. Tem gente que gosta muito dessa estética, eu mesma sou uma que adora essas ilustrações. E esse estilo abre muita possibilidade para quem curte esse tipo de ilustração. Então espero que vocês gostem. E se você quiser, claro, o arquivo aberto desse projeto e dos outros que a gente cria aqui no canal, se torne um padrinho. Os padrinhos têm acesso a vários mimos, entre eles os arquivos abertos que a gente trabalha aqui no Vetoriza-I. Se você gostou, deixa o seu joinha nesse vídeo, isso ajuda muito a gente aqui no YouTube. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que esse conteúdo possa ser útil para eles também. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!